Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Um vislumbre do que seria o advento do reino milenar do nosso Mashiach, de tudo, todas as coisas já completas. Ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Está falando da capacidade de um sacerdote. O sacerdote ele precisa mostrar isso às pessoas, o que é puro e impuro. Serão juízes em controvérsias, olha só, juízes em controvérsias, e tomarão decisões de acordo com os meus regulamentos. A base sempre é a Torá. Em todos os meus festivais designados, obedecerão às minhas leis e às minhas ordenanças, e manterão santos os meus Shabbatots, ou seja, o ciclo do Shabat. E toda festa bíblica, toda convocação obrigatória do Eterno é um Shabat, é um ambiente de um feriado, é um ambiente de descanso. Os líderes precisam conectar o povo a essa realidade, conectar o povo à essência do Shabat, das convocações do Eterno, que são as festas bíblicas, os moedins, as festas sacerdotais. O grande segredo da casa de uma pessoa ser abençoada é aonde ela coloca as suas ofertas, na mão, e o lugar e o tempo que ela coloca as suas ofertas. Aos sacerdotes estava o compromisso de elevar as ofertas de todos os homens de Israel que traziam suas ofertas. Isso não é do tempo passado, isso é no tempo real, é no tempo de agora. Isso não é de Antigo Testamento, mesmo porque não há Antigo ou Novo Testamento. Há um só Testamento e há uma só confirmação através da pessoa do HaMashiach. Essa pureza, esse comportamento sacerdotal eleva as ofertas às pessoas, elevam as ofertas, as primícias, os dízimos, todos os tipos de oferta. De fato, Yeshua pagou todas as ofertas para a nossa salvação, mas para o nosso governo nessa terra, que nós vamos falar na próxima semana, para o governo da terra, ele vem à sua mão quando o sacerdote eleva as suas ofertas. De fato, você vai ouvir muitas pessoas aí dizendo contra dízimo e qualquer outro tipo de coisa, mas quando você traz algo no altar e o sacerdote, o cabeça desta casa, come, participa por causa da oferta. Obviamente, uma oferta de bom coração, uma oferta com alegria, uma oferta com distinção. Este é um dos papéis sacerdotais, de elevar as ofertas. Por isso, você precisa se relacionar com líderes de autoridade. Não apenas poder. Não confunda poder com autoridade. Poder é manifestação visível. Autoridade é comprometimento. Autoridade é posicionamento e alinhamento no mundo espiritual. Isto é autoridade. Homens de autoridade elevam ofertas. Homens de autoridade conectam casas aos lugares mais altos nas regiões celestes. Não esqueça disso, é muito importante. A partir de agora você vai ver uma continuação sobre o poder da fertilidade, e este poder da fertilidade não pode estar em uma vasilha rompida. Então, a moral de um sacerdote hoje é ele não se enredar por caminhos de prostituição, de adultério, de fornicação, para que a potência criadora que há nele não se disperse em vasilhas que não são vasilhas criadoras. Este é um ambiente onde, quando nós entendemos que o sangue do Cordeiro nos tornou sacerdote, nos estabeleceu sacerdote, nos trouxe de volta o poder da criação que pelo legalismo se havia perdido. Pelo legalismo se havia perdido quando você rompe aquilo que não era para ser rompido. Por isso, a pureza sacerdotal, o limite, as conexões experimentadas por um sacerdote, era este sacerdote que faz a conexão entre o homem e a cumprir esse comando. Um sacerdote precisa obedecer, um sacerdote precisa cumprir mandamentos. Por quê? Porque no Messias, se em Yeshua você reivindica sua cura, o milagre, se você reivindica sua salvação em Yeshua, você também assume o papel de rei e sacerdote de uma casa, de uma nação. Então, este comportamento agora na moralidade se faz absurdamente mais necessário do que o legalismo. Então, nós somos feitos reis e sacerdotes por causa do sangue do Mashiach. E quando o sangue de Yeshua nos cobriu, nos tornamos reis e sacerdotes, e agora a nossa moral não pode ser cega, a nossa moral não pode ser manca, a nossa moral não pode ser quebrada, a nossa moral não pode ser dúbia, a nossa ação moral não pode ser infértil. Olha, um sacerdote não poderia se casar com um negócio.
a morte não existe para o âmbito da alma. Por quê? Porque este corpo aqui, ele está alocado apenas neste mundo físico. Este corpo vai voltar ao pó, mas a alma volta ao Pai e o Espírito. Olha, se a morte não existe, então eu não posso estar conectado apenas a esta dimensão de morte, apenas este mundo físico. Então, quando eu estou conectado a apenas este mundo físico, quando eu faço as coisas apenas para que este mundo físico me responda e me dê frutos, eu não estou pensando na vida e na vida eterna. Continuo lendo para você. Texto meu. A morte é uma ilusão, pois o que se acabou foi o corpo físico, mas o espírito e a alma espiritual continua viva e operante nas mais altas dimensões. Querido, eu vou usar uma conotação aqui. Este corpo físico, ele é apenas 1% da realidade do mundo superior. Filha, deixa eu te perguntar. O tio do seu tataravô, você conheceu? O tio, é uma pergunta séria. O tio do seu tataravô, você conheceu? É longe, né? Você não conheceu nem seu tataravô. Então agora eu faço a continuidade dessa colocação. Será que ninguém vai te conhecer nas gerações? Porque você não fez nada? Será que seu tataraneto, ou seja, 4 gerações, 5 gerações para frente, não vão lembrar quem você é, porque você continuou com a pobreza aqui, você continuou com a mala, vestidinho com a mala, olha como eu sou pobre. Você continuou limitado, você continuou fracassado, e ninguém vai lembrar de você. Ai, os juros aumentou, ai, a cesta básica aumentou. Vença o espírito da pobreza. Confesse: Senhor, a pobreza não pode me dominar. Eu não vou ser um glutão, eu não vou gastar dinheiro à toa, eu não vou ser um beberrão, eu não vou ser um devasso, mas a pobreza não pode me dominar. Ah, mas é só falar e dar certo, apóstolo? Não, não é só falar e dar certo. Você vai ter que confessar, você vai ter que quebrar um altar, você vai ter que aprender a acessar esse ambiente com oferta. Vou te mostrar já já. Você vai ter que ir nas cortes celestiais, faça o curso cortes celestiais de novo. Você vai ter que quebrar tudo isso para que a pobreza sistêmica não instaure mais em você e nem na próxima geração. E quando Deus conectar a afluência abundante, nunca esqueça que você que quebrou um altar de pobreza. E você não pode entrar num altar de escassez, aliás, de escassez não, de esbanjar dinheiro, esbanjar recursos. Próximo slide. Ouviu a palavra abracadabra? Abracadabra é uma palavra judaica que significa eu crio enquanto falo. Por isso que se deturpou usando abracadabra para magia, porque os magos pegam aquilo que creem, fazem as mandigas e cria enquanto eles falam. Eles falam. Nós precisamos viver abracadabra. Nós precisamos aprender diante da palavra de Deus, viver e criar a realidade e não ter uma mente infrutífera. Há uma vasilha enorme para que Deus possa nos conectar a ela. Há uma vasilha enorme para que Deus possa nos dar de governo, mas nós não nos conectamos à criação, porque estamos desconectados da primeira coisa que você precisa fazer, renunciar à consciência de pobreza. E se nós fomos inseridos na consciência de pobreza, nós temos que confessar: Senhor, perdoa a minha consciência de pobreza. Senhor, eu entrego, coloco no altar a minha consciência de pobreza. O Senhor me deu um corpo, a minha alma não nasceu para ser pobre. A minha alma não nasceu, eu não estou falando de dinheiro apenas. A minha alma não nasceu para estar na escassez. A minha alma nasceu para estar na abundante vitória e na abundante prosperidade dos 4 rios divinos. Quando nós confessamos isso, querido, nós começamos a desconectar a pobreza da gente. Nós começamos a desconectar as coisas que quebram, o carro que quebra, a casa que não é arrumada, a gente começa a desconectar. Você, quando traz a essência do Jardim do Éden para cá, você tem que se conectar da pobreza, senão tudo que chega aqui, abre aí, Eric, tudo que chega em Malquerut, toda a luz que chega em Malquerut, ela acaba. Quando chega aqui, ela tem que estar condensada e dizer: este é o caminho da prosperidade. Filha, deixa eu te perguntar. O tio do seu tataravô, você conheceu? O tio, é uma pergunta séria. O tio do seu tataravô, você conheceu? É longe, né? Você não conheceu nem seu tataravô.
Então agora eu faço a continuidade dessa colocação. Será que ninguém vai te conhecer nas gerações? Porque você não fez nada? Será que seu tataraneto, ou seja, 4 gerações, 5 gerações para frente, não vão lembrar quem você é? Porque você continuou com a pobreza aqui, você continuou com a mala, vestidinho com a mala. Olha como eu sou pobre. Você continuou limitado, você continuou fracassado, e ninguém vai lembrar de você. Um vislumbre do que seria o advento do reino milenar do nosso Mashiach, de tudo, todas as coisas já completas. Ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Está falando da capacidade de um sacerdote. O sacerdote ele precisa mostrar isso às pessoas, o que é puro e impuro. Serão juízes em controvérsias, olha só, juízes em controvérsias, e tomarão decisões de acordo com os meus regulamentos. A base sempre é a Torá. Em todos os meus festivais designados obedecerão às minhas leis e às minhas ordenanças, e manterão santos os meus Shabbatot, ou seja, o ciclo do Shabat. E toda festa bíblica, toda convocação obrigatória do Eterno é um Shabat, é um ambiente de um feriado, é um ambiente de descanso. Os líderes precisam conectar o povo a essa realidade, conectar o povo à essência do Shabat, das convocações do Eterno, que são as festas bíblicas, os moedins, as festas sacerdotais, por causa da oferta. Obviamente, uma oferta de bom coração, uma oferta com alegria, uma oferta com distinção. Este é um dos papéis sacerdotais, de elevar as ofertas. Por isso, você precisa se relacionar com líderes de autoridade. Não apenas poder. Não confunda poder com autoridade. Poder é manifestação visível. Autoridade é comprometimento. Autoridade é posicionamento e alinhamento no mundo espiritual. Isto é autoridade. Homens de autoridade elevam ofertas. Homens de autoridade conectam casas aos lugares mais altos nas regiões celestes. Não esqueça disso, é muito importante. A partir de agora você vai ver uma continuação sobre o grande segredo da casa de uma pessoa ser abençoada. É aonde ela coloca as suas ofertas, na mão e o lugar e o tempo que ela coloca as suas ofertas. Aos sacerdotes estava o compromisso de elevar as ofertas de todos os homens de Israel que traziam suas ofertas. Isso não é do tempo passado, isso é no tempo real, é no tempo de agora. Isso não é de Antigo Testamento, mesmo porque não há Antigo ou Novo Testamento. Há um só Testamento e há uma só confirmação através da pessoa do Hamashiach. Essa pureza, esse comportamento sacerdotal eleva as ofertas das pessoas. Elevam as ofertas, as primícias, os dízimos, todos os tipos de oferta. De fato, Yeshua pagou todas as ofertas para a nossa salvação. Mas para o nosso governo nessa terra, que nós vamos falar na próxima semana, para o governo da terra, ele vem à sua mão quando o sacerdote eleva as suas ofertas. De fato, você vai ouvir muitas pessoas aí dizendo contra dízimo e qualquer outro tipo de coisa. Mas, quando você traz algo no altar e o sacerdote, o cabeça desta casa, come, participa. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze.